Olá, seja bem-vindo ao Entrevista Coletiva deste final de semana, debatendo um tema importantíssimo, o projeto da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do município, que está em revisão, em análise e ainda neste ano deve chegar à Câmara Municipal de Curitiba. É para isso que eu trago aqui especialistas no assunto. Aqui do meu lado temos Flávio Schiavon. Ele que é arquiteto e porta-voz de um grupo que está fazendo uma análise bastante aprofundada deste projeto. Também tenho aqui na entrevista coletiva deste final de semana Frederico Carstens, ele que é diretor de legislação urbanística da ASBEA aqui no Paraná, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Também está aqui na mesa Bruno Pessutti, vereador no seu segundo mandato e também participa da Comissão de Urbanismo na Câmara Municipal. E tem também uma participação bastante grande neste projeto de lei, vai ter uma participação ainda maior a partir de agora. Inicialmente, sejam bem-vindos aqui ao programa. Obrigado. Obrigado, Douglas. Para começo de história, Bruno Pessutti, a quantas anda o projeto de lei de zoneamento aqui de Curitiba? Ele está agora no IPUC, passando por uma nova revisão. Qual que é o plano? Exatamente. No final do ano passado, a gestão anterior encaminhou à Câmara Municipal uma revisão com mais de 700 artigos, uma legislação bastante pesada e não havia sequer o tempo suficiente para uma análise simplista do texto. Então, nós decidimos arquivar a matéria no final do ano passado para que essa nova legislatura, essa nova gestão pudesse fazer uma revisão, um amplo debate com a sociedade e isso está iniciando-se agora. O projeto, até onde a gente sabe, foi segmentado em 7 para que sejam projetos com 100 artigos, alguma coisa que em pouco tempo você consegue fazer uma análise um pouco mais aprofundada, mas fundamentalmente a participação da sociedade civil nesse tempo agora está sendo muito mais aceita e será amplamente debatida a partir do momento que chegar na Câmara Municipal. Por enquanto está numa fase embrionária dentro do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana da cidade de Curitiba, o IPUC, e assim que chegar à Câmara Municipal, nós iremos fazer audiências públicas, reuniões, chamar a sociedade civil organizada, interessada e que entende sobre assuntos especialistas, para que eles também possam dar a sua contribuição e a cidade de Curitiba possa, enfim, ter um planejamento do uso da sua ocupação do solo que seja atualizado e moderno perante aquilo que nós temos para as cidades modernas do Brasil, e não só do Brasil, mas principalmente do mundo. Curitiba tem que ser não só um modelo para o Brasil, mas um modelo para o mundo. Então, esse debate será bastante amplo e quando chegar à Câmara Municipal, ele Tem previsão? A previsão era que fosse feito em julho, agora durante o recesso. Mas houve um pequeno atraso devido a esses embates que a Prefeitura tem feito com planos e outros ajustes fiscais, e a ideia agora é chegar para o mês de agosto. Então, nós estamos com essa expectativa, um calendário para que inicie-se no mês de agosto esse debate e nós consigamos fazer esse debate aí sem prazo especificamente para terminar, com a ideia, obviamente, de terminar até o final do ano, mas se for necessário também prorrogar, desde que seja fundamentalmente ter um projeto bem aceito pela sociedade e que seja modelo para o mundo. Isso só para a gente colocar também essa ideia na mesa nós temos, é claro, diversos arquitetos, urbanistas, empresários assistindo, interessados no assunto, mas acho que é importante a gente colocar para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, o que onde pode chegar, o que pode afetar na vida das pessoas. Não só com o Bruno, mas na sequência também cada um dá uma ideia para quem está em casa do que é esse projeto e como que ela pode afetar na vida das pessoas. A ideia é também, por exemplo, que em zonas residenciais possam se ter pequenos escritórios, por exemplo, hoje que não vai é permitido. ditar as regras de cada bairro, de cada região. De cada região. Ruas que hoje são de baixa movimentação, de baixo fluxo, que poderão ser enquadradas numa nova situação para que permita-se, por exemplo, o adensamento de regiões próximas ao centro da cidade, para evitar, por exemplo, que a cidade se expanda para áreas de preservação, como já está acontecendo, obrigando inclusive a Prefeitura a fazer equipamentos públicos em locais distantes e construir mais equipamentos públicos que determinam a contratação de mais servidores públicos que oneram mais ainda o cofre do município. Tudo isso será amplamente discutido e debatido para que as pessoas possam também viver mais concentradas na cidade, evitando grandes deslocamentos e tendo uma qualidade de vida maior, que é fundamentalmente esse o objetivo do plano. Flávio, como que você explicaria para quem está em casa também qual pode ser o impacto disso daqui? O que significa essa revisão da Lei de Zoneamento e do uso do solo? Claro. Bom, em primeiro lugar, eu estou aqui em nome de 10 entidades do setor produtivo que entende que tem uma responsabilidade social até perante os seus associados
de participar nessa discussão de plano diretor, de lei de uso do solo, porque isso afeta o dia a dia de todas as pessoas de uma cidade. Aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos, como nós nos deslocamos na cidade, qual é a facilidade que eu tenho para desenvolver uma atividade própria, para empreender alguma coisa. E as entidades estão muito preocupadas com os indicadores socioeconômicos desse período em que nós estamos passando, a criminalidade, a dinâmica da economia muito de lado, quer dizer, as entidades querem participar dessa discussão para que nós tenhamos uma legislação que corresponda efetivamente aos interesses de uma sociedade dinâmica, que seja possível prosperar, para que seja possível gerar emprego, renda e, por consequência, a arrecadação para o município, para que o município possa suportar todos os serviços, que seja a Constituição, seja o próprio plano diretor, as regras que são criadas, criam esses encargos para a prefeitura. Então a prefeitura precisa ter arrecadação. Nós entendemos que é através dessa dinamização, pela facilidade de se empreender, pela desburocratização, que nós vamos conseguir isso. E nos preocupa muito a complexidade de uma lei de uso do solo, quando ela atinge lá 700 e tantos artigos. Nós sabemos que vivemos numa sociedade complexa, mas nós precisamos simplificar a vida das pessoas para que elas possam realmente exercer as suas atividades e que possam gerar essa dinâmica que a gente entende que é muito boa, é essencial para a vida na cidade. Agora, só para a gente registrar também, como o próprio Flávio falou, ele representa uma espécie de porta-voz deste grupo que, só para a gente ter ideia da dimensão do que a gente está discutindo aqui hoje, envolve o FIEP, Secov, a Associação Comercial do Paraná, Instituto de Engenheiros do Paraná, CREA, ADEME, Sinduscom, ou seja, o CVI, são aí arquitetos, urbanistas, engenheiros, advogados, economistas, ou seja, diversos setores da sociedade que estão preocupados com um tema que todos deveriam estar de olho nestes 700 artigos, porque pode sim influenciar na sua vida, no comércio que vai ter do lado da sua casa, se você vai poder construir naquele terreno ou não, qual vai ser o tamanho, se você vai comprar um apartamento, quantas vagas você vai poder ter, ou seja, influencia na vida de todas as pessoas que estão nos assistindo. E o próprio Frederico pode explicar para a gente isso. Ele que faz parte da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. É isso mesmo, né? Todas as pessoas, com certeza, que estão nos assistindo serão influenciadas por isso aqui, claro, de Curitiba. Sem dúvida. O plano urbano é como se fosse a carta magna para o teu dia a dia. Com o plano urbano, como você bem disse, é que vai dizer com que facilidade se você vai poder exercer o seu trabalho, montar o seu negócio, a sua moradia e, mais do que isso, o que você vai ter à sua disposição de infraestrutura, o que você vai ter de habitação, o que você vai ter de oportunidades. Porque o plano diretor ele pode tornar uma cidade muito dinâmica, uma cidade muito próspera, ou ele pode travar uma cidade. E quando a gente analisou esses 700 e tantos artigos, que em outubro do ano passado, a primeira vez a gente teve acesso a eles, nós tivemos um impacto muito negativo, porque não identificamos essa fotografia de uma cidade próspera e dinâmica, mas enxergamos uma fotografia de uma cidade que onde teríamos mais dificuldades para nossas atividades cotidianas do que temos hoje. E em função dessa preocupação é que começamos a nos articular, essa preocupação começou a ser de diversas entidades, e chegamos nesse desenho dessas 10 entidades. Existem mais entidades, mas essas formalmente, dentro de um grupo de trabalho, estamos com outros arquitetos fazendo essa análise, passamos mais de 100 horas analisando e discutindo para, inclusive, ver se a gente não estava enxergando, se existia alguma coisa que a gente não estava enxergando nesses 700 artigos e a gente estava com uma visão míope, equivocada do que a gente estava vendo ali, mas pelo contrário, depois de todas essas horas de análise, nós tivemos a convicção de que realmente
esse projeto de lei que foi apresentado em outubro do ano passado para a Câmara tem que ser revisto. Houve alguma discussão, Bruno, sobre este projeto que foi apresentado para vocês? Ele chegou pronto? Como que foi esse trâmite? Como que deve ser o próximo? Quando ele foi encaminhado à Câmara, a Câmara fez questão de, pelo menos, dar espaço para a Prefeitura fazer uma breve apresentação dentro das possibilidades. Afinal, são 700 artigos naquele momento. Em 2, 3 horas de apresentação, é pouco que se podia ser explorado a respeito disso. Mas agora, as conversas que nós já tivemos, todos os vereadores da cidade, uma das sessões nossas foi cancelada para que fosse feita dentro do IPUC, com a presença do prefeito, com a presença do presidente do IPUC, essa necessidade de simplificação. Primeiro, a segmentação em 7 projetos, de 100 artigos aproximadamente cada um, mas também que será basicamente tirado da lei e transformado para decretos muitas das restrições impostas ou eventuais restrições que estavam sendo impostas num projeto de lei, porque a questão dos decretos é muito mais fácil de trabalhar, não precisa esperar 10 anos a próxima revisão ou todo um trâmite legislativo que acontece na Câmara Municipal para que sejam alterados. Então, ele será muito mais simples, até onde a gente sabe, será muito mais dinâmico e nós temos essa expectativa. E a Câmara Municipal estará sempre à disposição das entidades, que são as partes interessadas, não só porque são especialistas no assunto, mas porque representam a sociedade civil, e a gente vai fazer o que for possível para deixá-lo de uma maneira mais adequada para aquilo que nós entendemos como a cidade de Curitiba precisa ser, uma cidade de vanguarda no mundo. Agora, é realmente importante que isso aconteça, que o plano diretor seja mais simples, ao invés de ter tantos artigos, que seja algo simplificado, ou realmente é preciso bastante discussão e manter bastante coisa nele? Não, nós reconhecemos que a sociedade é bastante complexa. Nós hoje não temos como ter uma legislação muito simples, muito simplificada. O problema não é a complexidade da legislação, são os mecanismos que são criados e que dificultam, criam processos burocráticos, muitas vezes quase intermináveis, que empilham as prateleiras, as mesas dos quadros da própria prefeitura e que embargam ou que dificultam a dinamização de negócios ou de empreendimentos ou de construções. Então, é com esta visão que as entidades estão preocupadas, porque, como disse o Bruno, uma próxima revisão vai se dar daqui 10, 12 anos. Se nós formos lembrar, 12 anos atrás, eu estava mandando fax para você e o fax não existe mais. A dinâmica da tecnologia é muito grande. Nós não podemos olhar para a nossa sociedade com olhos de que nós vamos ter aquela cidade de antigamente, que nós vamos ter uma cidade que parou no tempo. Eu acho que a grande discussão é que tipo de cidade nós queremos ter, se nós queremos ter uma Antonina ou se nós queremos ter uma Singapura em Curitiba. E Curitiba está muito mais para Singapura. Nós somos um polo industrial, nós somos o segundo polo automobilístico do Brasil. Então, nós temos uma população que em qualquer local, se você for perguntar para qualquer pessoa num terminal de ônibus, se ela quer mais ou se ela quer menos, se ela quer uma televisão nova, se ela quer uma geladeira nova, se ela quer algo novo, ela quer prosperar. A legislação precisa representar esse anseio de cada um, abrindo possibilidade para que ela prospere, para que os instrumentos legais sejam fáceis de aplicar, que eles permitam esse desenvolvimento, essa dinamização da sociedade, para que nós tenhamos um país maravilhoso como esse, travado, por quê? Por instrumentos legais. Eu acho que todos nós brasileiros cansamos de ficar esperando que alguém crie uma legislação bonita para nós. Hoje as entidades entendem que elas precisam participar ativamente, colaborar com esse plano diretor, com essa legislação de uso do solo, para que o nosso país seja o que ele realmente está fadado a ser, um grande país. Mas não aquele país que é sempre do futuro e que existem sempre limitações, restrições a tudo. Parece que governar é criar dificuldades. Nós precisamos criar facilidades. Esse é o grande objetivo das entidades. A geração de emprego, a geração de renda e a dinamização da nossa economia. E quem vai capitalizar com isso é a própria cidade, na forma de impostos de arrecadação. O que você acha, Frederico? Qual que é o caminho para o plano diretor a partir dessa discussão de deixar ele robusto ou realmente simples e ter mais decretos que podem ser facilmente alterados?
Veja bem, eu acredito que o número de regramentos que já existem são absolutamente suficientes. Eu diria que um novo plano deveria tentar, sim, reduzir. Penso claramente que as questões de uma cidade como Curitiba, que é uma cidade que já foi totalmente, quase que totalmente ocupada. Foi quase que totalmente ocupada a cidade. Então, nós temos agora que cuidar de um redesenvolvimento dela. Como fazer? Entendemos já as situações críticas que nós temos, vamos atuar em cima dessas situações críticas, mas devemos deixar essa cidade livre para crescer. Não vejo a necessidade de 700 artigos para legislar uma cidade que já está totalmente ocupada. Vamos então aí aos principais problemas, né, da cidade e o que está previsto e que pode ser resolvido, pelo que até dei uma olhada. Hoje a gente tem aí um centro de Curitiba que muitas vezes os comerciantes reclamam de abandono e às vezes a gente vê como uma opção realmente de comércio, ou seja, um grande shopping center, mas muitas pessoas evitam o centro, seja por situação de violência, seja por onde não ter onde estacionar. Qual que deve ser a solução para o centro de Curitiba, por exemplo, e o que está previsto? Está errado ou vocês concordam? Nós entendemos que o centro da cidade, historicamente, passa por um processo de quase que de degeneração, vamos dizer assim, de envelhecimento, né? Muito disso causado até pela própria história do urbanismo de Curitiba, que procurou descentralizar a cidade ao longo dos eixos estruturais, direcionando as atividades comerciais de prestação de serviço para esses grandes eixos. E, de uma certa forma, a incentivar esse desenvolvimento foi vedado ou foi restrito o estacionamento no centro da cidade a um limite quase que desesperador. Então, com isso, obviamente, grandes empresas, grandes negócios saíram do centro da cidade e foram se estabelecer ao longo dos eixos estruturais. O centro da cidade começou a se esvaziar, obviamente, porque eu mesmo tinha escritório no centro da cidade e meus clientes não conseguiam chegar, não conseguiam parar seu veículo lá. Eu tive que sair do centro da cidade. E quem chega no centro da cidade chega com o transporte coletivo, que reconhecidamente é um modelo não só para o Brasil, como para muitas cidades no mundo. Mas você não pode, vamos dizer, sustentar um comércio só com um modal de transporte que é direcionado para talvez segmentos econômicos, né, mais restritos da nossa sociedade. Com isso, o entendimento das entidades é que a falta de estacionamento no centro da cidade, ela é tão grave como a gente imaginar um shopping center sem estacionamento. Shopping center não sobrevive sem estacionamento. Nós vivemos num país rodoviário, nós temos uma cultura rodoviária, o curitibano gosta e tem clima que exige o veículo automotor, sem prejuízo de outros modais. A bicicleta está aí, veio para ficar, a motocicleta, enfim, o transporte coletivo, mas nós entendemos que não há como preterir o automóvel num shopping center. E o centro da cidade está precisando de uma revisão da política de estacionamento. Precisa se incentivar o estacionamento no centro da cidade, porque com isso nós não vamos mais afogar o centro da cidade. A cidade já cresceu ao longo dos eixos estruturais. Mas uma das primeiras e grandes, digamos assim, ações seria rever a política de estacionamento que está sendo desenhado nessa revisão de plano diretor, flexibilizando muito mais o estacionamento no centro da cidade. Existem, obviamente, outras questões que dizem respeito à redução de incentivos construtivos. Não sei se o próprio Frederico gostaria de falar sobre isso. Sem dúvida. A gente vê que no centro da cidade hoje existe um incentivo. Se você vai fazer um empreendimento habitacional, você ganha um incentivo de construir uma vez a mais a área do terreno no centro da cidade. E no projeto de lei que foi apresentado, retira esse incentivo. Me parece que é um pouco antagônico à questão de tentar ressuscitar o nosso centro, né? Nós queremos que no centro nós tenhamos atividade comercial, atividade residencial, convivendo em harmonia. Então, achamos que esse incentivo não deveria ser retirado.
Outra questão importante é com relação aos afastamentos laterais do terreno. No centro da cidade nós temos terrenos, uma área antiga da cidade, e nós temos terrenos estreitos. E aumentando a necessidade do afastamento lateral para que você possa edificar o prédio, em muitos desses terrenos ficará inviável a execução do prédio. E então, esses dois aspectos exemplificam o que nós estamos falando de vários artigos do plano, dessas questões que, ao contrário de estimular, acabam tolhindo ainda mais a empreendimentos na área central da cidade. E muito importante um outro aspecto, que com isso nós vamos ter um certo envelhecimento do patrimônio imobiliário no centro da cidade. Os edifícios comerciais estão ficando velhos, os edifícios habitacionais também, de uma certa forma, vão ficando velhos. Eles não atraem mais as empresas que precisam de uma qualidade de tecnologia. Enfim, as pessoas, o aluguel vai se tornando um aluguel mais barato, vai atraindo segmentos que, com toda razão, precisam estar morando, mas nós vamos desqualificando o centro da cidade na medida em que a gente não propicia uma renovação do patrimônio imobiliário através da legislação de zoneamento e uso do solo, através desses instrumentos. Por isso nós estamos dizendo que isso afeta a vida de todos nós, e não adianta nós queremos ficar gastando dinheiro com segurança, com câmera, com isso, com aquilo, se nós não propomos algo um pouco maior do que isso, um tanto maior do que isso, que são instrumentos que viabilizem efetivamente essa renovação do patrimônio imobiliário do centro da cidade. Agora, Bruno, o que você considera sobre isso? Há um motivo real para que essas medidas estejam sendo propostas na sua visão, tanto de estacionamento, carros, quanto a retirada de incentivos? Há alguma razão para isso? Não dá para se entender a razão, a não ser o fato do IPUC ser historicamente o único órgão que pensou basicamente, unicamente, a cidade de Curitiba unilateralmente. Então, é fundamental esse amplo debate que nós temos que fazer com a sociedade para que outras mentes pensantes também possam opinar pela cidade às quais eles também querem pensar para o futuro, a mesma cidade de Curitiba. O Frederico é muito feliz quando ele fala a respeito do que nós queremos de uma cidade de Curitiba. Nós queremos uma cidade onde a gente possa viver tranquilamente, em paz, em qualidade de vida, ou que seja incentivado apenas os condomínios fechados, murados, onde a gente fica ilhado, na verdade, da cidade que está ao nosso redor. Então, obviamente que nós queremos uma cidade ampla e boa para todos. E quando a gente fala do centro da cidade, é fundamental pensar nesse adensamento do centro, para que a gente não ocupe cada vez mais, por exemplo, as áreas de mananciais que nos abastecem com a nossa água do dia a dia. E se a prefeitura continuar tomando medidas como essas de restrição do uso não só do centro, mas das centralidades da cidade, o que acontecerá é cada vez mais uma ocupação irregular da cidade, muitas vezes, que poderá depois ser regularizada através de medidas legais, mas que não seriam necessárias se o próprio ordenamento jurídico do município favorecesse as habitações numa região central, onde a gente não precisaria ter tantos deslocamentos de automóveis, onde as pessoas com uma infraestrutura urbana de qualidade, calçadas, que é fundamental, a gente quase não fala em cidades com calçadas adequadas e elas são um meio de transporte pedestre, cidades com boas calçadas, as pessoas se locomovem com mais facilidade sem necessitar comprar um veículo ou ter a necessidade de utilizar transportes coletivos ou até mesmo individuais, mas é fundamental esse debate com as pessoas que não só conhecem a cidade de Curitiba, mas estudaram e conhecem exemplos do mundo. A Europa, por exemplo, tem o adensamento nas regiões centrais e as grandes propriedades, as pessoas moram longe. E o Brasil, e Curitiba não é diferente disso, a periferia, as pessoas mais simples, elas moram ao redor da cidade e necessitam de grandes deslocamentos, grandes infraestrutura para chegar ao centro. São Paulo também é uma grande característica disso, mas a cidade de Curitiba não pode se tornar uma São Paulo e a cidade de Curitiba tem que utilizar o seu papel de vanguarda que sempre teve, desde 1860, quando delimitou suas áreas, diversos planos estruturantes, com os planos diretor, plano Agache, entre outros tantos, manter sempre essa vanguarda no pensamento no futuro. O que a sociedade moderna precisa que as cidades sejam para elas, não aquilo que a gente precisa manter sempre o aspecto bucólico da nossa capital. Curitiba, sim, foi uma cidade importante, tem
300 e tantos anos de história, mas ela também precisa voltar-se ao futuro das grandes cidades. E Singapura, claro, é um bom exemplo, mas não é o único exemplo que nós temos no mundo de soluções urbanas. A Argentina mesmo, apesar de eu não conhecer, eu sei de uma revitalização profunda que eles fazem do centro de Buenos Aires, e a cidade de Curitiba precisa avançar isso, colocando, por exemplo, retirando a burocracia para aprovação de projetos. Não é salutar, não é imaginável que um projeto da aprovação de uma obra dure cerca de 8 meses ou até mais para ser aprovado dentro de uma estrutura da cidade de Curitiba, e isso tudo tem que acabar dentro desse novo plano urbanístico que nós iremos debater na Câmara Municipal agora no segundo semestre. Estacionamento também em prédios. Existe uma tentativa de que seja limitado, é isso mesmo? Exatamente. Essa revisão da Lei de Uso do Solo, ela propõe que qualquer apartamento, independente do tamanho que ele tenha, ele possua apenas uma vaga de veículo. Vamos dizer, uma regra bastante discutível, porque nós vamos entender que o curitibano tem quase como uma cultura automobilística, não que isso viesse a justificar simplesmente a necessidade de ter 2, 3 ou 4 veículos. Mas, sem prejuízo de outros modais, o automóvel está entranhado dentro da nossa cultura. Você dizer que um edifício novo vai ter uma vaga por apartamento pode ser discutível também, porque se esse apartamento tiver 200 metros quadrados, ele vai ter uma vaga. Você tem 4, 5 pessoas morando lá, não é compatível um apartamento desse tamanho com uma vaga. Por outro lado, se você tiver 4 apartamentos de 50 metros quadrados, cada um deles tendo uma vaga, você tem 4 vagas nos mesmos 200 metros quadrados. Nós estamos entendendo que existe aí alguma coisa para ser discutida. Talvez exista até algum preconceito econômico quanto ao apartamento um pouco maior, até porque está se dizendo que as outras vagas podem ser adquiridas, ou seja, está se criando uma espécie de uma outorga onerosa para, vamos dizer, viabilizar a segunda, a terceira vaga. É algo que precisa ser discutido um pouco melhor, porque... Seria mais justo por 200 metros quadrados, 4 vagas, 50, uma vaga, porque é o número de pessoas que acaba comportando, é isso? Na verdade, veja bem, as vagas devem ser liberadas, gente. Você pode pôr quantas vagas você quiser. Imagine que nós temos uma cidade que tem uma infraestrutura já pronta, o sistema viário está pronto, o plano diretor, ele pressupõe a construção de determinado porte, de determinado uso naquela região. Isso já foi analisado previamente. E é óbvio que existe a capacidade de absorção dos veículos. Então, acho assim, começar a legislar sobre tudo de uma forma tão incisiva para dizer você pode ter um carro, uma moto e meia bicicleta. Gente, eu acho que é um exagero. Eu sou completamente contra legislar sobre o número de vagas. Como a liberação sobre um número mínimo de vagas para uma utilização comercial, por exemplo, a gente até pode imaginar. E vou te dizer que nesse tema eu sou radical e acho que até isso deveria ser liberado. Mas, digamos, sobre um mínimo, tudo bem. Mas sobre quantas vagas eu quero oferecer para um conforto maior, para uma utilização mais simples da cidade, acho muito estranho. E para quem estava acompanhando a primeira parte do programa, Bruno, o carro hoje, como que você vê? Você tem projetos de lei nesta área do transporte coletivo, o próprio passe único, também na própria ciclomobilidade. Você vê hoje o carro como amigo ou inimigo, ou não dá para fazer ainda essa distinção aqui em Curitiba? O carro ele é fundamental na vida dos brasileiros e das sociedades modernas, e ele faz parte. Obviamente que ele não deve ser utilizado como único modal de transporte, e a gente precisa de investimentos em outros modais para que as pessoas tenham a oportunidade de escolher aquele que for o melhor para elas naquele momento. Mas todos têm que ter a infraestrutura adequada e o custo acessível. O carro na cidade de Curitiba, ele não é visto como inimigo, muito pelo contrário, ele é fundamental para que as pessoas transitem, muitas vezes, inclusive, não só pela rapidez, mas com a segurança necessária, porque ele às vezes se torna, inclusive, uma bolha de proteção para a nossa sociedade, não só a questão de segurança pública, mas as intempéries, etc., às quais todos os curitibanos estão expostos.
mas também a questão dos estacionamentos nos prédios, como estavam sendo falado, nós temos que tornar isso uma questão de mercado. O mercado, os empreendimentos, eles escolhem a forma como devem fazer os estacionamentos. Nós não podemos limitar de forma alguma um empreendimento de luxo a uma vaga apenas e tornar o estacionamento como uma questão de mercado para que ele possa ainda vender mais. Mas também não podemos obrigar que algumas construções, por exemplo, de 20 metros quadrados, lofts, obrigatoriamente tenham uma vaga de garagem, pois para que uma vaga de garagem seja construída, há toda uma área de estacionamento, uma área de circulação do veículo, que poderá inclusive ser maior que o próprio estacionamento, a própria habitação. Então, isso tudo é uma discussão que caberá ao empresário decidir se ele deve ou não construir estacionamento, e não a cidade obrigá-lo a fazer. Quando a gente fala, por exemplo, de comércios, qual é a vantagem no mundo moderno que nós temos hoje de obrigar um bar, um restaurante, a obrigatoriamente ter uma vaga de estacionamento? É um contrassenso, inclusive, quando as pessoas vão ao bar, às vezes, para tomar uma bebida alcoólica, dar a ele a oportunidade de ter um estacionamento, quando a gente tem outras oportunidades, como aplicativos, o próprio táxi, o transporte coletivo, para que essas pessoas não se envolvam em acidentes ou, pelo menos, não infringam a lei de trânsito. Então, são debates que a gente precisa fazer com que o Estado seja menos mãe, menos ordenador e seja apenas fiscalizador e ordenador da cidade como um todo, uma regra geral, evitando de criar regras específicas para que as pessoas, para mexer na vida individual de cada uma das pessoas. Esse Estado tem que ser um pouco menos presente, mas um pouco ordenador, obviamente, da cidade, mas em regras mais específicas ele não deve atuar. Por exemplo, ele pode até delimitar qual o tamanho da vaga. A vaga tem que ser de 12 metros quadrados, mas dizer quantas vagas um apartamento tem que ter, isso acho que é mais uma questão de mercado, que o próprio empresário, na hora de construir, tem que ter essa opção, e o comprador vai fazer observando as oportunidades que ele tem no mercado para fazer aquisição. Então, essa é uma opinião que a gente tem. Perfeito. Vamos falar agora, por você ter tocado nesse assunto do comércio, como que vocês analisam isso? O comércio, por este projeto de lei, é claro, para quem está em casa, e não acompanhou o começo da discussão, a gente está falando sobre o projeto de lei de zoneamento, uso e ocupação do solo do município, ou seja, este projeto foi já colocado na Câmara Municipal na época do prefeito Gustavo Fruit, mas foi devolvido para revisão, ou seja, o IPUC neste momento está lá, os técnicos do IPUC estão trabalhando nisso e ainda aí neste ano, era para ser agora no meio do ano, mas vai atrasar um pouco, vai voltar para que os vereadores, a Câmara Municipal, a sociedade possam aí a partir disso discutir, apresentar emendas, alterar e colocar esse que é uma espécie aí de guia para os próximos, podemos dizer, 10 anos aqui da capital em várias questões, estacionamento, tipo de comércio e por aí vai. Portanto, essa é a discussão aqui. Eu queria a opinião de vocês do seguinte, comércio, claro, esse plano ainda está em análise, estamos torcendo para que ele volte bastante diferenciado. Mas o que esse projeto acaba atrapalhando para os comerciantes e empresários? Bom, eu acho que antes de falar no que ele atrapalha, eu acho que é importante a gente levantar que o plano reconhece algumas novas centralidades dentro da cidade de Curitiba. O urbanismo de Curitiba, ele tem um caráter linear. O desenvolvimento a partir da zona central se deu ao longo desses eixos estruturais. Mas ele efetivamente acabou acontecendo em outros pontos da cidade que não necessariamente ao longo desses eixos estruturais. O plano começa timidamente a reconhecer essas centralidades, o que é muito bom para a cidade, porque se nós estamos falando aqui de facilidade de ir à padaria para comprar pão, ao açougue, ao mercadinho, às vezes é em torno dessas atividades que surge um banco e 2 bancos e uma loja de eletrodoméstico, e assim é que esse novo plano já começa a reconhecer essas novas centralidades, que é algo que a associação comercial, que as entidades do setor produtivo acham importante que seja não só reconhecido, mas incentivado. Claro que dentro de um regime de articulação viária, que isso não esteja, vamos dizer, beirando limites de áreas de preservação, de mananciais, como o Bruno colocou, existe um regramento básico para isso. Mas nós achamos importante que esse conceito ele seja desenvolvido e que ele crie essa facilidade para que o cidadão, lá na sua rua, se ele tiver a intenção de oferecer um serviço,
que seja fácil ele oferecer esse serviço e que ele não seja informal, que ele seja formal, que ele traga uma contrapartida até para o próprio município, não só para a vizinhança dele, mas para o próprio município através de recolhimento de impostos, através da contratação de pessoas. E quanto mais gente tiver emprego, mais valorizada vai ser a mão de obra nesse município. E o valor dessa mão de obra vai propiciar que cada um tenha aquele algo a mais, aquela geladeira nova, aquela televisão nova. Então nós entendemos que o plano já está direcionado às novas centralidades, mas ele precisa, vamos dizer, deixar um pouquinho essa timidez e ir um pouco mais longe, viabilizando realmente essa, vamos dizer, essa dinamização econômica. O que você acha, Frederico, que realmente por exemplo, não pode ter uma padaria na esquina de casa, dependendo do que for aprovado? Eu te diria que não dependendo do que for aprovado, mas do que nós já temos hoje. Eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande na revisão dessa lei de zoneamento, de olhar para trechos da cidade onde já há uma carência enorme de comércio e a restrição para esse comércio. Nós temos regiões, por exemplo, em ruas laterais, as ruas do transporte coletivo, onde há limitação a esse comércio e aonde já está completamente adensado, e esse comércio, se fosse liberado, evitaria que a pessoa saísse da sua casa, pegasse um carro e tivesse que ir de carro para ir até a padaria mais próxima. Eu vejo assim, essa nova lei deveria olhar com lupa essas regiões da cidade onde há a carência dessas áreas de comércio, olhar com lupa as regiões onde temos muitas áreas de comércio, mas, como bem disse o Flávio, de forma ilegal, porque a legislação não permite, mas a demanda faz com que exista. E acredito que uma liberação cada vez maior, porque a gente pensa numa cidade sustentável, a gente não tem como falar de uma cidade sustentável sem falar de uma cidade que seja multifuncional. Eu preciso ter a condição de, a pé, sair da minha casa, acessar um comércio, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Eu preciso poder sair da minha casa e ir até uma escola. E eu preciso que as minhas filhas possam sair de casa e ir até a escola andando. E não precisa vir uma van pegá-las para levar, porque para ter uma escola um pouco maior é só em tal região. E eu preciso que tenha um hospital perto da minha casa. E não há hospital só na Zona Sul que vai pegar. E aí a gente vê esses erros de um zoneamento, uma camisa de força muito grande, muito regramento na cidade, a gente vê as consequências que já aconteceram em várias cidades do mundo. Então a gente vê assim, uma cidade mais livre é o que a gente deseja. Você não apresentou um projeto de lei, Bruno, sobre estacionamento no recuo? Isso poderia ser incluído também para discussão aqui ou realmente fica separado? Dependendo do certo regramento que isso pode causar, nos lugares que já existe essa consolidação, pode existir. Claro que a gente tenta combater um conflito com os pedestres, obviamente. É caso a caso. Caso a caso tem que ser avaliado, porque algumas atividades não necessitam do incentivo do estacionamento, mas outras atividades podem ter esse incentivo justamente para favorecer o comércio naquela região e até mesmo porque já é uma prática usual daquela região, naquele local específico, porque não há espaço para mais nada, mas o mais importante é a geração de empregos e a fixação daquelas pessoas no trabalho lá. Então, isso também é pensado nesse debate que a gente vai propor junto à sociedade, para que em alguns locais isso também seja permitido, fora do centro principalmente, porque o centro já está densado, já tem as oportunidades, mas que nessas centralidades, ruas da cidade que tem esse comércio estabelecido, muitas vezes a falta desse estacionamento faz com que o comércio feche e as pessoas não tenham oportunidades de emprego, tendo que, às vezes, procurar empregos longe de casa, se sucedendo a longos trajetos de transporte coletivo ou mais, mas também esse favorecimento do emprego perto da casa, de casa, o serviço. Há casos de uma pessoa que quer fazer o seu escritório de engenharia na sua residência e não consegue, ele é obrigado a ter que contratar ou alugar um escritório
no centro da cidade, de algum lugar permitido, ter que se deslocar para lá diariamente, porque na sua residência ou naquela região que ele mora, ele não consegue fazer um trabalho que ele poderia fazer apenas pelo computador. Curitiba não pode seguir o exemplo de Brasília. Quem já teve a oportunidade de passar um final de semana em Brasília sabe da dificuldade que é de você encontrar uma farmácia, por exemplo, porque todas elas estão localizadas numa única região ou num estacionamento ou no shopping center, perdão. Para você chegar lá, você precisa ou correr o risco de andar numa cidade praticamente deserta, que é Brasília no final de semana, o plano diretor, eu digo, ou, por exemplo, ter que pegar um táxi ou seu carro particular e até lá se deslocar. Então, nós temos que dar a oportunidade das pessoas terem acesso aos serviços, à cidade, na sua região onde elas moram. Não ter que ser obrigadas a entrar num veículo, pegar o transporte coletivo para, por exemplo, comprar um simples remédio ou comprar um pão na panificadora. Flávio, o que mais que a gente tem aí para discutir desse projeto de lei que deve ter grande impacto na população e que é preciso ser revisto? Eu vou pegar ainda uma caroninha nesse tema da atividade ao longo das vias. Nós temos essas vias externas do setor estrutural, aquilo que se chamava via rápida de trânsito no sistema estrutural, e ao longo dessas vias é proibido a atividade comercial. E nós somos, vamos dizer, favoráveis a uma revisão dessa regra, porque você tem uma grande parcela da população que utiliza essas vias, estão já dentro do carro, não estão usando o transporte coletivo, não estão usando o ônibus expresso. Essa população enorme de pessoas que está dentro do carro precisaria ter acesso ao longo das vias externas a atividades comerciais, como é típico de qualquer cidade grande do mundo. Esses grandes eixos de deslocamento de áreas de entrada da cidade até interligando zonas importantes ou zonas centrais da cidade, são normalmente equipadas com atividades comerciais de, já não digo mais nem de pequeno, mas de médio e grande porte. Às vezes até é uma atividade ligada ao próprio veículo, quer dizer, uma autopeça, uma concessionária de veículos. Esse tipo de atividade é muito típico desse tipo de sistema viário. E em Curitiba é proibido qualquer tipo de comércio ao longo dessas vias externas e é recomendado a habitação. O que torna, vamos dizer, a habitação, torna o convívio da habitação com esse ambiente poluído pela quantidade de automóveis, pelo ar poluído, pelo ruído. Torna-se discutível também você ter a residência convivendo diretamente com o automóvel nessas vias. Então, as entidades entendem que está muito na hora de ser revisto isso. Existem setores da cidade que são altamente carentes de comércio e são setores residenciais, como a área da Nova Curitiba, onde cai naquilo que o Frederico colocou, você para comprar pão, você precisa pegar o carro, porque a panificadora fica muito longe. Esse tipo de coisa nós entendemos que precisa ser revista. Então, o aspecto, vamos dizer, de ter comércio ao longo dessas grandes vias, que é questionável, puxa, você vai perder a fluidez de trânsito. O trânsito já perdeu a fluidez a partir do momento em que ele se adensou de uma tal forma que elas não são mais vias rápidas. Elas são as vias de ligação, vamos chamar assim. E eu acho que seria muito, muito benéfico, traria um equipamento muito grande para a cidade e abriria N outras possibilidades de desenvolvimento econômico ao longo desses eixos. Sobre inclusiva, se alguém quiser complementar, pode ficar à vontade. Eu vejo assim, essa cidade multifuncional que a gente fala, que a gente está mirando para ela, é uma cidade muito mais segura. Porque é a cidade onde você está andando a pé, as pessoas estão vigiando as outras, as pessoas estão utilizando a região onde ela mora, onde ela trabalha, onde ela consome, e ela tem carinho por aquela região. Então acaba a depredação, acaba marginalidade, e a gente começa a mirar para uma cidade com mais vitalidade e mais segurança. Impacta em outras áreas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E falando sobre outros aspectos que você citou sobre essa lei, projeto de lei que foi enviado à Câmara no ano passado,
Me preocupa muito a limitação para apartamentos maiores do que 100 metros quadrados. Existe não está escrito desta forma. Você precisa interpretar diversos artigos para chegar nessa conclusão, basicamente no capítulo densidade, mas o resumo da ópera é que nas regiões onde hoje estão nossos prédios, onde a gente mora, onde o plano diretor atual permite que façamos prédios, havia naquele projeto de lei uma limitação para apartamentos maiores do que 100 metros quadrados. Para que, se o empreendedor quiser oferecer à população um apartamento com uma área maior, ele deve pagar por isso. Ou seja, torna um encarecimento nesse apartamento. E diria assim, eu quero fazer um apartamento de 110 metros quadrados. Ele já vai custar mais caro. E veja assim, a política arrecadatória do município não deve ser criando dificuldades para, então, arrecadar através disso. Mas, pelo contrário, tornar a cidade dinâmica, muita vitalidade, e a arrecadação virá multiplicada por 10. E mais importante do que até a própria, vamos dizer assim, essa política de densidades, do que a própria, vamos dizer, o ônus em cima da unidade maior do que 100, é o ônus na unidade menor do que 100. Porque a proposta é de que, em determinados zoneamentos, onde os coeficientes são mais baixos, os coeficientes de aproveitamento são mais baixos, você tenha que pagar pelo aumento da densidade. Então, aí é muito mais grave, porque o apartamento um pouco maior, ele admite algum tipo de ônus, mas o apartamento que vai chegando perto da habitação de interesse social, aquilo que a gente chama, que o mercado chama de habitação econômica, ela é econômica, ela não suporta ter mais algum ônus na fração do terreno. Então, é muito preocupante quando eu tenho um coeficiente de aproveitamento, eu vou dividir por apartamentos de menos de 100 metros quadrados, 50 metros quadrados, por exemplo. Se eu fizer 50 metros quadrados e não for Minha Casa Minha Vida, não for habitação de interesse social, o custo daquele metro quadrado vai provavelmente custar o dobro do que ele custa num apartamento de 100 metros quadrados, porque eu posso fazer o mesmo número de apartamentos. Posso fazer 50 apartamentos de 100 metros quadrados, mas eu posso fazer o mesmo número de apartamentos de 50 metros quadrados. Ou seja, eu estou construindo a metade da área. Se eu estou construindo a metade da área com o mesmo terreno e a prefeitura avalia que aquele terreno vale X, eu estou pagando, cada apartamento daqueles de 50 metros quadrados está pagando o dobro do preço do terreno que um apartamento de 100 metros quadrados. Isso é muito preocupante. Precisa ser revisto com muito cuidado, Bruno, essa política de densidades. Porque eu acho que ela é importante para a cidade, mas ela não pode ser, como disse o Frederico, um ônus pesado e que vai ser repassado para o consumidor final. E principalmente na habitação econômica, já não estou falando da habitação de interesse social, porque essa é isenta de política de densidade. Mas é muito preocupante, é uma questão que deve ser aprofundada, precisa ser melhor discutida, porque ela vai criar custo. São vários itens que encarecem o imóvel na cidade de Curitiba, que estão aí dentro dessa legislação. Nós já falamos das vagas que vão ter que ser compradas, nós estamos falando na diminuição de incentivos, ou seja, o custo do terreno vai ficando mais caro, nós estamos falando em outorga onerosa para as densidades que nós estão sendo construídas ou estão deixando de ser construídas, nós estamos ampliando essas outorgas para construção de ático, essa coisa toda, ou seja, estamos criando ainda um outro instrumento, estamos consolidando o instrumento do estudo de impacto de vizinhança que pode trazer contrapartidas econômicas de alto valor agregado, ou seja, que vão criar mais despesas para a produção imobiliária em Curitiba. Isso tudo precisa ser pensado como os economistas envolvidos nessa análise, não só nós arquitetos, mas tiveram diversos economistas que fizeram análise. Isso vai trazer um impacto significativo no preço do metro quadrado da construção em Curitiba. Logo, é isto que nós queremos? Nós queremos que Curitiba seja uma cidade mais cara para a sua população, ou será que nós queremos produzir, sim, imóveis baratos? Curitiba sempre foi uma cidade que teve um valor de preço de imóvel num nível bastante aceitável, o que é altamente benéfico para a sua população,
população de Curitiba, na média, perante outras grandes cidades, mora muito bem. E uma situação como essa que faz com que o imóvel fique mais caro, principalmente nessa região adensada da cidade, fortalece ou favorece que as pessoas morem cada vez mais longe ou fora de Curitiba. Exatamente. E que a longo prazo isso reduz inclusive a arrecadação de IPTU e da geração do imposto de serviço, ICMS do consumo que é realizado dentro da cidade de Curitiba. Então, a longo prazo, pode ser que a curto prazo, o dinheiro da outorga onerosa seja interessante para os cofres municipais. Talvez essa intenção naquela época que a gente vai verificar, talvez para revisar isso, se vier nesse novo plano. Mas a longo prazo isso não é vantajoso, porque a partir do momento que você já não tem o serviço sendo realizado, e agora com a nova regra federal do serviço, que deverá ser sempre recolhido no município, não no município que a empresa está localizada, mas onde ele é realizado, isso a longo prazo faz com que a cidade perca e a gente fique sem opções para eventualmente avançar e reduz a qualidade de vida. Quanto mais longe a pessoa mora da cidade que ela trabalha, mais tempo ela fica no trânsito, mais longe da família ela fica, mais estressada ela fica, mais remédio, mais hospital ela vai precisar. Então, a gente quer que as pessoas vivam a cidade, sintam a cidade de Curitiba, se movimentem pela cidade de Curitiba e também, obviamente, querem que o desenvolvimento da região metropolitana, mas que a gente pense primordialmente no desenvolvimento da cidade de Curitiba dentro das expectativas que os especialistas que pensam não só a solução urbana, mas a solução econômica da cidade, isso tudo vai ser bastante bem avaliado e com certeza nós teremos um plano melhor do que aquilo que foi apresentado. Como não temos muito tempo, já gostaria de perguntar para o Bruno Pessutti diretamente. Bruno, como que deve funcionar a análise, portanto, deste projeto de lei na Câmara que vai ver o zoneamento de Curitiba e o uso do solo? A gente quer fazer da maior forma transparente possível, abrindo o diálogo com a sociedade civil, abrindo o diálogo inclusive com a Prefeitura, mas nós pretendemos fazer de 5 a 10 audiências públicas ou dentro da Câmara Municipal ou nas próprias entidades, na Associação Comercial, no Siduscom, em outras entidades que suportem a presença das pessoas que possam participar, para que a gente consiga entender a visão não só do IPUC, mas também a visão das entidades, da cidade de Curitiba, para aquilo que eles pensam e tentar transformar isso da melhor forma possível num projeto de lei que seja aprovado pela maioria dos vereadores ou pela unanimidade dos vereadores, para que a cidade de Curitiba, pelos próximos 10 anos, até que seja feita outra revisão, tenha um plano de uso do solo adequado para aquilo que nós queremos para a cidade. Agora, para a gente finalizar, então, o que você gostaria de registrar sobre como está sendo levado esse projeto de lei? Eu acho que é muito importante, como disse o Bruno, que as entidades, que as mais diversas associações, quem estiver interessado, quem reconhecer a importância dessa legislação nos nossos próximos 10, 12 anos, participe e seja efetivamente ouvido. Nós queremos ter realmente espaço junto à Câmara de Vereadores, nós queremos ter espaço junto à Prefeitura Municipal, nós queremos ter espaço junto ao IPUC, para trazer a experiência acumulada, não só no desenvolvimento dos nossos projetos, mas no convívio com a atividade econômica dentro do município. Hoje nós convivemos com todas essas entidades que são quem, de uma certa forma, emprega, quem gera renda nesse município. E nós precisamos participar e ter uma legislação que traga, vamos dizer, essa eficiência para a nossa cidade, essa dinâmica que o Frederico tem colocado aí ao longo dessa entrevista. Frederico, é isso mesmo? O que tem aí para pedir para que quem está em casa também cobre junto? Porque aqui na Band a gente deu espaço para o tema, mas é algo bastante raro que se traga essa discussão aprofundada sobre os temas e tem espaço para isso. Vão ter as audiências públicas e os próprios órgãos, assim como a própria Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura e todos os outros envolvidos também. Tem que ter espaço nessa discussão. Acho assim que a gente está quebrando uma série de paradigmas. Ter um programa falando sobre urbanismo para a população já é um exemplo disso. Ter a reunião de 10 entidades, as entidades, maiores entidades da nossa cidade, discutindo urbanismo. E tenho certeza que o prefeito e o IPUC vão se sensibilizar a essa demanda que nós estamos colocando da nossa participação efetiva no plano. E tenho certeza que nós vamos ter uma cidade cada vez melhor. A gente tem que ter em mente que Curitiba já foi ocupada e que nós temos agora um momento muito especial de construir uma cidade, novamente uma cidade que seja exemplo para o mundo. Está aí. Muito obrigado pela presença de todos. Infelizmente não temos mais tempo, mas gostaria de agradecer aqui pela discussão.
O Entrevista Coletiva fica por aqui, mas nós preparamos uma edição especial para a internet que você pode conferir no canal do YouTube aqui da Band Curitiba. Em parceria também temos aqui o paranaportal.uol.com.br, que também terá uma matéria especial sobre este programa. Então ficamos por aqui, até mais.